Faz algum sentido misturar balé com assassinos no estilo John Wick? Eu confesso que quando ouvi falar de bailarina, eu pensei, isso vai dar ruim. Mas aí eu lembrei que a base de todo o universo John Wick é mesmo exagerada e estilizada. O cara começou uma guerra por causa de um cachorro e a gente foi junto com ele até o fim. Então por que que não daria para criar outro personagem com as mesmas premissas? Aí eu aguardei um pouco para gravar esse vídeo para ver como ia ser o resultado da primeira semana de estreia dos cinemas e acabei confirmando a minha percepção. Deu ruim mesmo. Hoje eu falo sobre Bailarina, com a Ana de Armas. A promessa era elegância e violência no estilo John Wick, só que com uma vingança com um personagem nova. Mas será que o Bailarina tem algo de novo ou é só um produto tentando surfar numa fórmula de sucesso? Será que a Ana de Armas, por mais linda e talentosa, ela tem o carisma que o Keanu Reeves tem para esse tipo de ação? Fica aí que eu vou compartilhar minhas impressões a respeito e a gente já fala. A história de Bailarina se passa entre o terceiro e o quarto filme de John Wick. Eve, que é interpretada pela Ana de Armas, é uma dançarina que foi adotada e treinada pela Ruska Roma, aquela mesma organização de assassinos dos filmes de John Wick. Eve quer vingar a morte do pai e isso significa muita luta, mortes estilizadas, aquelas armas inusitadas. E esse desejo de vingança sempre foi o que segurou a franquia. Ela cruza com figuras conhecidas como o Winston, que é o Ian McShane, o Sharon, que é o Lance Reddick no seu último papel em vida, e a diretora da Ruska Roma, que é a Anjelica Huston. Mas o seu grande reencontro, ou encontro, é com o próprio John Wick, Keanu Reeves, que tem uma relação dúbia com a bailarina. O spin-off que tenta se encaixar na mitologia da franquia, ele também quer trazer algo de novo, um novo ponto de vista, com uma personagem diferente. Mas eu acho que eles tropeçaram. A escolha de Ana de Armas dividiu opiniões. Não por falta de talento, mas porque ela vinha de papéis onde sua beleza era o foco. Ela fez a Marilyn Monroe no Blonde, fez a esposa sexy meio louca em Águas Profundas, fez uma Bond Girl, que era uma agente cubana da CIA, em 007 Sem Tempo para Morrer. Então, ela não é uma atriz acostumada a fazer filmes de luta corporal, e ela precisou passar por um grande treinamento. How much time were you afforded to enter a ballerina and train up? I think it was about 4 months. Oh, wow. Yeah, it was really intense. It was kind of like, first I had to do strength training to be prepared for that, to take on everything. So then I would do in the morning strength training, then I would go to the 8711 facilities and have like 4 or 5 hours with this stunt team. And then I would jump in a car and go to the shooting range, and I would be like another 2 hours shooting guns. Mesmo em Bailarina, existe um certo foco na beleza e na sensualidade da atriz, e contrasta com toda a pancadaria e violência. Se eles não quisessem explorar essa beleza, eles não precisavam ter chamado a Ana de Armas, né? Só que para convencer num papel de assassina brutal, precisaram utilizar nas lutas outros objetos como armas, quer dizer, prato, patins, salto alto, granada, tudo que pudesse reduzir a diferença óbvia de porte físico. I really was on board with the ice skates. When Len told me that idea, I was like, heck yeah, we need to put that on. I'm a woman, a lot smaller than all those guys in the movie, and I want to respect that, it is what it is. And so using that, thing in the John Wick of like everyday objects was really, it was very logic for me. Isso até foi um lado positivo do filme, que tornou a ação um pouco mais crível e aproximou até da estética de John Wick, que também usava objetos nas suas lutas. Só que não dá para comparar John Wick com o universo Marvel, por exemplo, que tem um capital gigantesco de personagens, de quadrinhos e etc. Quando você pega um filme de sucesso e usa um personagem secundário do filme, mas que o público já mostrou algum interesse, aí é mais fácil fazer um filme inteiro com aquele personagem e ainda assim atrair o público. No caso de Bailarina, não. Eles criaram uma personagem totalmente nova, que nunca sequer tinha sido citada nos 4 filmes da saga e, portanto, era um total tiro no escuro. Inicialmente, sob a direção de Len Wiseman, que fez Underworld, Total Recall, o remake, eles fizeram sessões teste do Bailarina e as pessoas não gostaram nem um pouco. Por isso, o Chad Stahelski, que é o diretor dos 4 John Wick, interferiu, refilmou quase 2/3 do que o Wiseman tinha feito
trocou os compositores de trilha sonora e atrasou vários meses a produção e acabou aumentando muito os custos no processo, mas para tentar voltar ao máximo ao que seria um filme John Wick. E aí tirou toda a autonomia de Wiseman, que pelo menos continuou nos créditos como diretor. O filme estava se distanciando tanto da saga original que não haveria nenhum recall, nenhum apelo para ser explorado para atrair o público. Tanto que a grande sequência do filme, e isso aparece nos trailers, não é spoiler, é um confronto entre Eve e o próprio John Wick, para se aproximar do legado. Ou seja, a bailarina na origem já enfrentava muitos desafios para se destacar. Repetição de fórmula, personagem nova, convencimento da atriz nesse tipo de ação. E depois de toda essa refilmagem, tinha mais um agravante, que era os custos do filme que foram para o espaço. Antes mesmo de saber, portanto, se o filme ia funcionar com o público, a Lionsgate já se perguntava o que fazer caso o filme gerasse prejuízo. E a primeira semana de estreia já veio respondendo essa dúvida. As projeções da bilheteria para a bailarina, elas indicavam uma abertura da ordem de 35 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que representava até uma queda em relação aos filmes anteriores da franquia, mas ainda era aceitável. Só que na abertura de fato veio bem menor, da ordem de 20 milhões. Considerando que os custos foram cerca de 90 milhões da produção, mais uns 45 de marketing, abrir com uma bilheteria tão baixa já era uma indicação de que o filme flopou mesmo. A Lionsgate já aceitou a ideia de que o filme vai dar prejuízo e agora eles estão pensando o que fazer para contornar isso. Alguns querem fazer um segundo Bailarina, uma espécie de O Dobro ou Nada, mas numa versão baixo custo, com maior potencial de bilheteria, que seria o caso do que eles chamam de PG-13. PG-13 é uma classificação que seria apenas para maiores de 12 anos de idade, e isso gera um filme que é bem menos violento, menos gráfico, portanto fica mais palatável para um público maior. E isso seria uma forma de diluir os custos do projeto como um todo. Só que aí também seria uma forma de assumir de vez que Bailarina é a versão água com açúcar da franquia, e aí afastaria qualquer um que gosta da franquia original. Vale a pena assistir o documentário Wickspan, que mostra justamente que esse tipo de filme, para dar certo, tem que ser pautado pelas cenas de ação e tem que achar um carisma, um ator com carisma muito específico e não ser levado pela narrativa. Há rumores também de que tem gente que quer fazer um John Wick 5, que seria uma forma de voltar para o filme original, que eles sabem como fazer, sabem que tem um público cativo. E o fato dele ter morrido no quarto filme, aparentemente não atrapalha muita coisa, porque cinema é assim, você dá um jeito de justificar a volta e tá tudo certo. O problema é que o Keanu Reeves já passou dos 60 e esse tipo de ação vai ficando cada vez mais puxado pro ator. Mas até o momento, nada confirmado, além da flopada enorme de Bailarina. A trilha sonora de Bailarina também passou por uma reviravolta. Começou com Marco Beltrami e Anna Dubrick, contratados por Wiseman. Beltrami fez Pânico, Guerra ao Terror, fez Logan, fez Um Lugar Silencioso, ganhou até Golden Globe por esse filme, O Lugar Silencioso. Ele é um ótimo compositor. Provavelmente, eu acho, o Wiseman e o Beltrami queriam dar um pouco mais de peso ao lado orquestral, reduzir um pouco o lado eletrônico e hip hop. Isso é um palpite meu. Mas após as sessões teste, com o Chad assumindo o comando, aí eles trouxeram de volta Tyler Bates e Joel Richard. São os compositores originais dos 4 filmes que definiram a identidade musical. Era uma tentativa de novo de aproximar Bailarina da franquia. Eu fiz um vídeo inteiro sobre os 4 filmes de John Wick. Lá eu comento sobre o jeito de compor da dupla, Bates e Richard, que usaram uma abordagem híbrida de rock, eletrônica e orquestral para criar uma atmosfera sombria. Em Bailarina, a dupla manteve essa mesma abordagem e tentou diferenciar um pouco, acrescentando sintetizadores, guitarras, mais baixo de bateria, junto com sons orquestrais. Além da trilha instrumental, uma das faixas de destaque é a canção Head That Feeds, colaboração entre Halsey, que é uma cantora americana que faz um som meio etéreo, emocional, com Emily, que é a vocalista da banda gótica Evanescence. Isso, inclusive, foi um pedido da Lionsgate, lançando inclusive a música antes do filme, que era para tentar aumentar as possibilidades de receita do projeto.
Bailarina é o primeiro longa spin-off de John Wick, que tentou ser diferente, mas acabou repetindo a fórmula da franquia, o que enfraquece um pouco a personagem. Foi uma flopada custosa para Lionsgate, que ainda não sabe o que fazer em seguida. Deixa um comentário aqui sobre a sua expectativa para o filme ou sobre sua opinião caso já tenha visto. Não se esquece de inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Aproveita e assiste também este vídeo que eu fiz antes sobre os 4 filmes do John Wick, e lá eu relembro a saga e comento o jeito de compor dessa dupla Bates e Richard. Eu fico por aqui, muito obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo e um abraço.